O Vi Agora dá início a uma série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do Piauí nas eleições deste ano. O primeiro entrevistado é o professor Washington Bonfim, que oficializou a pré-candidatura ao cargo pelo partido Cidadania. Professor Washington, por que o senhor pretende concorrer ao governo do Piauí? Olha, eu acho que tem duas, poderia citar pelo menos duas razões. A primeira delas é que eu penso que o Piauí precisa de uma renovação de lideranças políticas, apesar de ter vivido muito tempo na administração pública, é a primeira vez que eu sou candidato, e sou candidato contra duas forças políticas cujos representantes, cujos governos já estão aí há um certo tempo, pelo lado da oposição, há um sentido de permanência, inclusive em relação, continuidade, melhor dizendo, em relação ao governo atual, por conta da presença do senador Ciro Nogueira como principal patrocinador dessa candidatura, e do próprio lado do governo, é um governo que vai completando a sua quarta administração, se a gente colocar o governo do ex-governador Wilson Martins, já vamos para 5 administrações completas. Então, esse é uma primeira razão, a questão de renovação. A segunda razão é que quando você olha para os outros estados, olha para o Ceará, olha para Pernambuco, olha para Paraíba, para Bahia, mas vamos ficar com Ceará, Pernambuco e Paraíba. Nós temos, e o Maranhão aqui do lado, quer dizer, nós temos evoluções importantes do ponto de vista, por exemplo, da educação, ensino médio integral, com profissionalização, temos um crescimento econômico maior do que o nosso, de oportunidades de emprego e renda para a população, temos uma política de produção bem estabelecida, temos aparelhos, por exemplo, de segurança pública melhor constituídos do que no estado do Piauí. Os dados mostram isso e eu creio que essa renovação deve vir em função de olhar para aquelas questões que dão certo no nosso entorno, na nossa região, e, a partir disso, criar políticas públicas que foquem algumas questões fundamentais. A primeira, do emprego e da renda. A segunda, a questão da revolução, o que eu chamaria de revolução produtiva, que tem a ver com emprego e renda, né? E, de certa maneira, acho que é muito importante para nós retomarmos o caminho da educação, especialmente do ensino médio, que é uma especialidade, quer dizer, é uma responsabilidade exclusiva do governo estadual. E aí eu vou só dar um dado: Pernambuco tem praticamente 60% da sua matrícula em escolas de ensino médio integral, o Piauí tem menos de 20%. Então a gente tem muito para andar nisso e as famílias querem, e até porque se sentem inseguras porque seus filhos não estão em escolas de ensino integral. E qual o perfil de vice que o senhor busca para a sua chapa? Olha, na realidade, assim, nós temos conversado com vários partidos em torno da questão da vice. O ideal era que fosse uma vice-mulher, principalmente que não fosse da região aqui do norte do estado, né, fosse do sul do estado. Acho que esse seria o perfil ideal. Mas a gente ainda tem um tempo, né, para fazer essa busca. A gente tem conversado novamente com várias forças políticas, e esse, digamos assim, seria um perfil ideal. Agora, como a gente está buscando composições políticas, não vai caber ao Cidadania, né, digamos assim, se colocar, né, como dizendo que o melhor perfil é esse, aquele ou aquele outro. Depende, obviamente, de quem compuser conosco. A gente não tem o direito de, em sendo escolhido, né, como parceiro, determinar, né, o que esse parceiro que nos escolheu vai fazer ou não. O senhor já começou, né, o período de pré-campanha. Como é que está sendo esse período, essa caminhada? Olha, assim, tem sido bem estimulante porque nós temos feito várias viagens. A gente já foi à região de Parnaíba, a região de Bom Jesus, a região de Picos, aqui próximo, né, municípios próximos aqui de Teresina, ou seja, da Grande Teresina. E a gente tem encontrado uma boa receptividade ao nosso nome, a essa proposta de renovação e, sobretudo, a essas ideias novas
para fazer o Piauí avançar. E aqui mesmo em Teresina a gente tem observado que o nome cresce, né, também em função disso. E como eu sou um pouco mais conhecido aqui, o trabalho que fiz como secretário de Educação, né, como secretário de Planejamento nas gestões, especialmente do ex-prefeito Firmino Filho, né, me dão a oportunidade de me mostrar, né, não só como político, mas como alguém que já prestou relevantes serviços para o Estado, para a cidade. Pré-candidato, o Piauí está vivendo um dos momentos mais marcantes no crescimento da onda de crimes, né? Incluindo assaltos à mão armada, roubos de veículos e assassinatos. Segundo o levantamento, o Piauí registrou em 2021 o maior número de mortes violentas intencionais dos últimos 7 anos, sendo que em Teresina esse número foi maior nos últimos 5 anos. Na sua opinião, o que deve ser feito para mudar essa realidade? Olha, são coisas que são aparentemente simples, mas difíceis de serem implementadas. A primeira é a liderança pessoal do governador em relação à questão da segurança pública. Em todos os lugares que deu certo, vou citar aqui, por exemplo, o ex-governador Paulo Artung, no Espírito Santo, né, a própria experiência de Pernambuco, Paulo Câmara, né, que iniciada lá com o falecido ex-governador Eduardo Campos, todos eles, né, se empenharam pessoalmente na questão da segurança pública. Então precisa a liderança, a força do cargo de governador atuando diretamente, não apenas o secretário, mas o governador propriamente dito. O segundo ponto que eu considero importante dessa proposta é ter um sistema de monitoramento disso. Eu tive recentemente, há 15 dias atrás, em Pernambuco, conversei com o secretário de Planejamento, que é responsável, né, por toda a estratégia de monitoramento da gestão do governo pernambucano, e esse é um dos grandes pontos. Não há crimes no estado de Pernambuco que eles não saibam, né, busquem a solução e estão já numa outra fase, que é a fase de acelerar os processos de investigação e tem meta, por exemplo, entre a descoberta do criminoso e o julgamento não passar de 400 dias. Ou seja, o criminoso é encontrado e é punido. Isso é uma outra questão extremamente importante. E o terceiro ponto, que eu acho que isso tem a ver com a integração das forças, e o terceiro ponto que eu julgo extremamente importante é o fato de que a gente efetivamente tem que investir não só em recursos humanos, ou seja, mais policiais. A gente tem uma das menores médias de policial por habitante do país, são 6 mil policiais militares, agora está sendo feito um concurso, mas são 6 mil policiais militares, né, para um efetivo que deveria ser pelo menos 3 vezes maior do que isso. Ou seja, tem pouca gente, né, de policiamento ostensivo nas ruas do Estado como um todo. E também a questão da Polícia Civil. A Polícia Civil é notoriamente mal aparelhada, tem bons profissionais, grandes profissionais, mas ela precisa avançar muito no quesito de inteligência, no quesito, por exemplo, de polícia técnica, científica, para descobrir, né, não contar apenas com a questão testemunhal como ferramenta para a investigação, você ter análise de DNA, análise de cena de crime, essas questões que, novamente, o Ceará e Pernambuco estão investindo bastante nisso e com sucesso, né? Um relativo sucesso, mas numa situação que é menos grave do que a situação que nós vivemos aqui no Piauí. Professor Washington, ainda nessa área da segurança, facções como o PCC, Comando Vermelho, Bonde dos 40, têm atuado no Piauí e quase todos os dias tem registro de brigas, né, entre elas, que terminam em mortes. Como combater ou acabar com a atuação dessas organizações no Estado? Olha, aí eu volto para a tua questão anterior. Eu creio que a gente precisa de efetivo, a gente precisa de política, quer dizer, de polícia científica, e para que a gente puna quem comete os crimes. E precisa de algumas outras políticas importantes, por exemplo, a questão das fronteiras, né? Quer dizer, das divisas, perdão. Nós temos hoje, o estado do Piauí é como se fosse um corredor de tráfico de drogas que alimenta essas facções no estado todo, porque nós não temos as nossas divisas bem fiscalizadas, seja lá no norte, seja
Parnaíba, seja na região de Picos, na fronteira com Pernambuco, seja mais abaixo no sul do estado, na fronteira com a Bahia, com o Tocantins, ou seja, a gente precisa estimular, né, a melhoria do policiamento das nossas divisas com os demais estados, para evitar que nós sejamos, né, esse corredor de transporte, né, de drogas no país. Isso é o que é mais grave. Então, se você tirar matéria-primas, ou seja, né, evitar que a droga chegue, se você organiza a questão da investigação e, do ponto de vista da prevenção, utiliza o sistema educacional com escolas de tempo integral, você cria o ambiente para que você possa diminuir o papel das facções na produção da violência no Estado. Na área da educação, o Piauí possui escolas fechadas, sem funcionar presencialmente, unidades que precisam de melhoras infraestruturais. O que o senhor, né, que é professor e já foi gestor no âmbito da educação, acha dessa situação e quais soluções o senhor defende? Olha, a situação sob todos os aspectos é difícil, chega a ser caótica. Eu próprio estive em Marcolândia, que é na fronteira com Pernambuco, que é uma terra hoje que está enriquecendo por conta das energias renováveis, e os alunos estão indo para as escolas de Pernambuco, que fica ali na fronteira, no município de Araripina, porque a única escola de ensino médio do município está em reforma e não tem uma previsão para o término da reforma. Ou seja, assim, os alunos estão sem poder, piauienses estão sem poder estudar naquele município lá de Marcolândia. Essa não é uma situação isolada. O que a gente precisa efetivamente, eu venho dizendo de maneira muito enfática, é melhorar a rede de infraestrutura. A gente tem um recurso, por exemplo, do Fundef, que é um recurso judicial, quase 2 bilhões de reais que poderiam ser investidos nessa reestruturação física das nossas escolas no estado todo. A gente precisa investir na questão do tempo integral. Novamente, vou comparar. Pernambuco tem quase 60% da sua matrícula de ensino integral. O Piauí tem menos de 20%. Ou seja, nós temos muito que andar. E nós precisamos ter uma estratégia muito concreta para aquilo que aconteceu durante o período da pandemia. Todos os estudos do Banco Mundial, saiu um estudo agora do governo do estado de São Paulo, de uma avaliação, né, nesse retorno, há um enorme prejuízo, né? E aí não só para o ensino médio, mas de todas as idades, para todos os alunos de todas as idades com o ensino remoto. Nós passamos praticamente 2 anos sem aulas presenciais e está muito claro, sobretudo no interior do país, que as soluções que foram encontradas, né, de ensino remoto não satisfazem e não satisfizeram, né, as necessidades dos alunos. Então a gente precisa ter esse foco. Então a gente precisa de investimento em infraestrutura, precisa investir fortemente, né, em ensino integral com profissionalização e precisa ter uma estratégia muito clara, centrada, focada para recuperar aquilo que os nossos alunos perderam agora durante a pandemia. Professor Austin, na área da saúde, a gente enfrenta problemas como falta de medicamentos, de material de trabalho, de profissionais e até infraestrutura em hospitais. Na sua avaliação, o que pode ser feito para sanar essa realidade e melhorar o atendimento da saúde pública? A saúde é um tema importante, sensível, que foi muito, digamos assim, pressionado pelas condições da pandemia nos últimos 2 anos. E eu creio que a reestruturação do sistema de saúde em todo o estado é uma demanda urgente, uma demanda de muito tempo, né? Nós temos os hospitais regionais que funcionam de maneira precária, esse é o principal gargalo. Isso faz com que, por exemplo, quase todo tipo de intervenção mais complexa de saúde, o piauiense tem que vir para Teresina, né? Especialmente, por exemplo, quando você pensa em acidente, na realidade você pensa no HUT, no estado todo, seja alguém que está em Correntes, seja alguém que está aqui no norte do estado. Então a gente precisa da reestruturação dos hospitais regionais, precisa, né, ajudar os municípios nas estratégias de saúde da família, para que esse fluxo de atendimentos, exames menos complexos deixe
né, de transitar tanto pelo Estado. E uma outra coisa importante é a questão da saúde da mulher, né, partos. Hoje existe uma reclamação grande, por exemplo, eu tive na região de Bom Jesus, só o Hospital Regional de Bom Jesus faz partos naquela região. Então, uma criança, uma mãe, que precisa dar à luz e ela é de Cristino Castro, seu filho necessariamente vai nascer em Bom Jesus. Ele não nasce mais em Cristino Castro. A mesma coisa, uma criança de Angical, uma mãe, né, de Angical, o seu filho vai nascer em Amarante. Então, a gente precisa reestruturar o sistema de saúde pública do Estado para beneficiar diretamente nos municípios, né, as nossas famílias. Entre Bolsonaro, Moro, Ciro e Lula, em qual palanque o senhor vai subir? Olha, nós temos um compromisso de não votar na reeleição do atual presidente da República. Esse é um consenso e é, na realidade, basicamente um princípio entre nós, né, que vamos participar dessa caminhada. Em relação aos demais candidatos, o Podemos faz parte, né, deve fazer parte da nossa aliança majoritária, tem o seu candidato, Sérgio Moro. O Cidadania está se federando com o PSDB, deve ter um candidato. E a gente tem essa ideia de formar um palanque plural nesse primeiro turno, com esse compromisso de que nenhuma das forças que venham conosco agora votem no atual presidente da República. Obrigada pela entrevista, professor Washington. Sou eu quem agradece a oportunidade.